Então, gente, como eu estava falando sobre a questão da relação, né, da notícia com a crônica. Então, as crônicas, você vai encontrar esses textos nos mesmos lugares onde você encontra as notícias. Muitas vezes as crônicas, elas são textos que são compartilhados na internet, nos jornais, nas revistas, nos sites, na televisão também. Às vezes é porque vocês não percebem, mas nos jornais, às vezes você tem um comentarista que ele faz uma crônica, né, da política, e ele faz um texto especial para poder fazer um comentário sobre a política, ou sobre a arte, ou sobre os acontecimentos, né? Normalmente no Jornal da Noite tem sempre um comentarista. No Jornal Nacional não é tanto, mas assim, por exemplo, e também não muito no jornal assim que passa no meio-dia, né? Mas assim no à noite sempre tem, né? Assim de madrugada, assim, quando é aquele jornal que passa assim, tem sempre uma pessoa que faz um comentário político, um comentário artístico, às vezes até um comentário esportivo, né? E esse comentário é meio que fosse uma crônica, né? Uma coisa que ele está informando aqui é assim, que esse texto vai falar sobre um autor, um cronista chamado Moacir Scliar. Então aqui ele, para poder apresentar o Moacir Scliar, ele vai começar é, citando uma manchete de uma notícia. Manchete é o título da notícia, que foi publicada, né, na Folha Jornal, a Folha de São Paulo, no dia 10 de setembro de 2001. E a manchete se lê: cobrador usa intimidação como estratégia. Empresas de cobrança usam técnicas abusivas como tornar pública a dívida. Folha de São Paulo, né, cotidiano, 10 de setembro de 2001. Então, essa notícia aqui, ela está falando sobre a cobrança, né? O que é que os cobradores estão usando como estratégia? Eles estão tornando pública a dívida. Então, estão fazendo com que as pessoas saibam que aquela pessoa está devendo, né? E aí a pessoa vai se sentir constrangida, né, a pagar a dívida. Então, isso foi uma notícia que foi publicada no jornal em 2001. Aí eu me pergunto aqui, se vocês algum de vocês já ouviu falar de Moacir Scliar? Já leu alguma crônica dele? Não. Ainda Também não, né? não. Mas assim, ele tem uma característica de ele fazer, né, algumas crônicas baseadas, né, em notícias de jornal. Então, se você pesquisar aí rapidamente no Google, talvez você veja, né, alguma informação sobre o Moacir Scliar. Mas aqui no material ele dá algumas informações biográficas sobre ele. Algum de vocês gostaria de ler? Eu, tio. Leia, por favor, Carlos. Tá bom, tio, peraí. Só daria só pra você aproximar um pouquinho, porque dá pra te ver um pouquinho, não. Eu posso dar Dá pra um zoom aqui um pouco mais, É, mas o tá bom. Muito obrigado. Formou-se em medicina em 1962, especialista em saúde pública e doutor em ciências pela Escola Nacional de Saúde Pública. Moacir Scliar exerceu a profissão no Serviço de Assistência Médica Domiciliar e de Urgência, SAMU. Seu primeiro livro publicado foi Histórias de Médicos em Formação, contos baseados em sua experiência como estudante. Em 1968, publica O Carnaval dos Animais, também livro de contos, que Scliar considera de fato sua primeira obra. É autor de mais de 70 obras, entre romances, ensaios, contos, ficções e infanto-juvenis, dos quais muitos traduzidos para vários idiomas. As crônicas de Scliar têm muito temática
como os fatos do cotidiano, noticiados em jornais ou ouvidos na rua. Elas se caracterizam pelo humor fino e ágil, pela preferência por temas sociais e pelas tensões dos relacionamentos humanos, próprias da vida contemporânea. Foi membro da Academia Brasileira de Letras de 2003 a 2011, um dos escritores mais representativos e premiados da literatura brasileira contemporânea. Ele faleceu há pouco tempo, né, na verdade. Faleceu, né, em 2011. Aqui, quando você é membro da Academia Brasileira de Letras, né, a gente diz que você é imortal, porque diz que você vai ser sempre lembrado pelos seus livros, né? Então, normalmente quando alguém falece, né? Um outro escritor, ele ocupa, né, a cadeira dessa pessoa dentro da Academia Brasileira de Letras. Então aqui ele Tio, é uma. Oi. faz mais ou menos uns 10 anos que o Moacir Scler morreu. Sim, faz exatamente 10 anos, porque ele faleceu em dia 27 de fevereiro, né, de 2011, né? Tem aqui a data de nascimento e a data de falecimento dele, né? Nasceu em 23 de março de 1937, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e faleceu também em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, em 27 de fevereiro de 2011. Aí aqui tem alguns nomes dos livros dele, né, como Histórias de Médicos em Formação. Então aqui a gente vê que ele era médico também, né? E Carnaval dos Animais. E a gente vê que ele tinha como essa característica, né, que muitas das crônicas dele eram baseadas em notícias. Há uma diferença muito grande entre uma notícia e uma crônica. Uma notícia tem que ter uma certa novidade, né? Enquanto que a crônica é mais uma reflexão sobre os acontecimentos. E a crônica, ela tem um elemento de literatura, de ficção. Então ela pode exagerar o que aconteceu numa forma de literatura, criando um acontecimento fictício. Então aqui a gente vê aqui que os cobradores, como foi noticiado aqui, eles usam às vezes técnicas abusivas, né, para tornar pública, né, a dívida. Mas o Moacir Sclia, numa das crônicas dele, ele vai pegar um tipo de acontecimento como esse e vai tornar uma crônica, que é a crônica Cobrança. Por esse título, Cobrança, o que vocês imaginam que o texto vai falar? Sobre Sobre o quê? cobrar alguma coisa? Cobrar em que sentido? Em que sentido cobrar? E de dever de dinheiro, porque tá dizendo ali. Entendo. Então a gente vai ver aqui Samuel. Então, o que você acha que vai ter nessa história? Uma pessoa que tá devendo alguma coisa para alguém E aí, o que a pessoa vai fazer? vai cobrar o que a outra pessoa tá devendo. Como é que a pessoa vai fazer isso? Ela tem que ter o dinheiro. A pessoa que paga, que está devendo, tem que ter o dinheiro para poder pagar. Isso vai resolver o conflito? Vai, Vai. eu acho. Entendo. O... Vamos ver se as previsões de vocês se realizam. Então, aqui, vamos começar a leitura. Ela abriu a janela e ali estava ele, diante da casa, caminhando de um lado para o outro. Carregava um cartaz, cujos dizeres atraíam a atenção dos passantes. Aqui mora uma devedora inadimplente. Então,
que é isso aqui que está entre aspas? O que é isso aqui que está entre aspas? Aqui mora uma devedora inadimplente. Isso, é o que está escrito no cartaz, né? Aí mas aqui não é como se fosse uma fala do personagem, né? O personagem escreveu isso no cartaz e está com o cartaz aonde? Com ele estava carregando, andando de um lado para o outro com cartaz na mão, eu acho. Isso, exatamente. Aonde ele está fazendo isso? Na frente da casa da mulher que estava devendo. Isso, exatamente. Você entendeu bem, Carlos. Aí aqui tem esse símbolo aqui. Como é que a gente chama esse símbolo aqui? O travessão. Isso. Aí aqui tem isso aqui. O que é isso aqui? Você não pode fazer isso comigo. É uma Isso fala aqui da é personagem. isso. Protestou ela. E aqui, protestou ela. De quem é essa fala? Protestou ela. Narrador. Do narrador. Isso, exatamente. É o narrador aqui. Oi? Aí, continuando. Aqui é o que a gente chama de discurso direto. Isso aqui o protestou aqui é o chamado verbo discende, ou dissende. Quando a gente tem um discurso direto, a gente pode usar o travessão, né? E pode usar assim, verbos discende, como falou, disse, protestou, gritou, né? Reclamou, respondeu. Aí aqui, ó, mais uma vez, ó, travessão, e aqui de novo, né? Claro que posso. Replicou ele. Quem é que falou aqui? Claro que posso. O cara que ela O tá que. É. Hã? O cara que ela tá O. devendo. É. Muito lento, Carlos. Peraí. Quem é mesmo a outra pessoa, hein, que está falando, fora o Carlos? É o. É O o. cobrador. Não, eu sei, eu quero saber o nome dele na vida real. Eu não sei, assim, eu não lembro de cabeça quem é. É o Joshua, tio. Joshua, isso. Então, Joshua. Joshua, fale aí, quem é? Quem é que falou aqui? Hã? O cobrador. Isso. O fiador, o cobrador, né? Aí aqui, replicou ele. Quem é que falou aqui? Replicou ele. O narrador. Isso, o narrador, né? Tá separado aqui a fala dele pelos travessões, né? Ó, tem um ponto aqui, ó, tá vendo? Ó? Aí aqui começou uma outra fala, né? De quem? Você comprou e não pagou. Você é uma devedora inadimplente. E eu sou o cobrador. Por diversas vezes tentei lhe cobrar. Você não pagou. Aí aqui a gente vê que o cobrador está falando, né? Ele falou várias coisas, várias frases. Você comprou e não pagou, você é uma devedora inadimplente. E eu sou o cobrador. Aqui é o ponto. Frases começam com letra maiúscula e ponto. Seja uma pontuação, um ponto final, um ponto de interrogação, um ponto de exclamação. Isso que são frases, olha. Você comprou, não pagou, você é uma devedora inadimplente, eu sou cobrador, por diversas vezes tentei lhe cobrar, vírgula, você não pagou, ponto. Você tem que tomar cuidado na hora que você for escrever para não escrever frases infinitas. Você tem que colocar um ponto nas frases em determinado momento, quando completa a frase. Porque senão você pode ficar continuando e não pontuar, né, o seu texto. Prestem atenção quando é que normalmente você tem que ver se você completa uma oração. Você tem um sujeito e um predicado. Tipo aqui, você comprou, você é um sujeito, comprou e não pagou é um predicado. São predicados, dois predicados. Ponto. Aqui já é uma frase. Você é uma devedora inadimplente. Você é um sujeito. É uma devedora inadimplente, é um outro predicado. Ponto. E eu, que é o sujeito, eu sou cobrador, predicado, ponto. Por diversas vezes, tentei lhe cobrar.
Aí aqui é um outro predicado. Está faltando o eu, mas o eu é um sujeito que está oculto, desnencial. A gente sabe que é eu, porque tem tentei. Então, eu tentei, tu tentastes, ele tentou, nós tentamos, vós tentastes, eles tentaram, né? Então, a gente sabe que eu tentei é eu. Então, o sujeito a gente sabe que é eu. Você não pagou. Aqui você sabe que o sujeito aqui dessa oração é você e o predicado é não pagou. Só para vocês perceberem que chega um momento em que uma oração não pode ter, uma frase não pode ter infinitas orações sem nenhuma pontuação. Para separar uma oração da outra, às vezes você coloca uma vírgula, começa aqui. Por diversas vezes, tentei lhe cobrar, vírgula, você não pagou. Ou faz um ponto, faz uma frase. E eu sou o cobrador. Aqui, ó, não paguei porque não tenho dinheiro. Esta crise. Aí aqui, ó, as reticências, elas são usadas para querer dizer que você interrompeu a fala quando você estava sem completar a frase. Por exemplo, você disse só o sujeito, esta crise, mas não disse o predicado. Aí aqui, ó, já sei, ironizou ele. Aqui é o cobrador e aqui é o narrador. Ironizou ele. Você vai me dizer que por causa daquele ataque lá em Nova York, seus negócios ficaram prejudicados. Problema seu, ouviu? Problema seu. Meu problema é lhe cobrar, e é o que estou fazendo. Mas você podia fazer isso de uma forma mais discreta. Também aqui é como se ela fosse de uma outra reticência, como se ela fosse dizer mais alguma coisa e ele cortasse. Negativo. Já usei todas as formas discretas que podia. Falei com você, expliquei, avisei, nada. Você fazia de conta que não tinha a ver com o assunto. Minha paciência foi se esgotando, até que não me restou outro recurso. 2 pontos. O que ele vai falar? Qual é o recurso? O recurso final. Vou ficar aqui, carregando este cartaz até você saldar sua dívida. Neste momento, começou a chuviscar. Chuviscar é chover pouquinho, né? Você vai se molhar, advertiu ela. Vai acabar ficando doente. E riu amargo. Aí aqui vai ter uma reviravolta. E daí, se você está preocupada com minha saúde, pague o que deve. Posso lhe dar um guarda-chuva. Não quero, tenho de carregar o cartaz. Não um guarda-chuva. Ela agora estava irritada. 2 pontos. Aqui, ó, a fala da personagem. Travessão, ó. Acabe com isso, Aristides, e venha para dentro. Afinal, você é meu marido e você mora aqui. Sou seu marido, retrucou ele, e você é minha mulher. Mas eu sou cobrador profissional e você é devedora. Eu a avisei. O que é que ele avisou? 2 pontos. Não compre essa geladeira. Eu não ganho o suficiente para pagar as prestações. Mas você não me ouviu e agora o pessoal lá da empresa de cobrança quer o dinheiro. O que quer você que eu faça? O que quer você que eu faça? Que perca meu emprego? De jeito nenhum. Vou ficar aqui até você cumprir sua obrigação. Chovia mais forte agora. Borrada a inscrição tornara-se ilegível. A inscrição aqui é o cartaz, né? É um sinônimo para o cartaz. A ele, isso pouco importava. Continuava andando de um lado para o outro, diante da casa, carregando o seu cartaz. Pronto, aí terminou. Não foi a crônica. Então teve essa reviravolta. Qual foi a reviravolta, gente? Que ela é o marido dele, né? Quem era o marido de quem? Ele é o marido. Ela é a mulher do cobrador. Isso. Ela era a mulher do Como é? cobrador. Por que não quitaram, tio, a dívida? Porque ela com a...
Isso. Ela era a devedora e ela era mulher do cobrador, né? Aí aqui ele fez ele marcou de cores diferentes para que vocês observassem algumas características que o texto apresenta. Por exemplo, ele marcou de laranja e ele fez um comentário. Partilha fatos cotidianos com seu leitor, dando uma singularidade a eles. Então ele abriu a janela, ali estava. Então está contando a história. Olha, quando diz assim, abriu a janela diante da casa, caminhando de um lado para o outro, está contando a história. Carregava cartaz cujos dizeres atraíam a atenção dos passantes. Aqui mora uma devedora inadimplente. Aqui ele está contando a história. Então essa narração, né, são elementos, né, de um texto que contam a história do cotidiano, do dia a dia, né? Não é nada assim muito fantástico, faz parte do dia a dia, essas coisas. Abriu a janela numa casa, né? Aí aqui, olha, traz aspectos da oralidade para escrita, expressões de conversa familiar e íntima, repetições e o pronome você. Então aqui, ó, negativo, problema seu. Seu é aquilo que é de você. Você, negativo, ó, minha paciência, né, eu falando, né, minha paciência foi se esgotando. Vou ficar aqui, aí aqui, por exemplo, tinha assim, lá no começo tinha você, aqui, ó. Você, várias vezes, né, marcando uma certa interação, né, entre as pessoas, os personagens. Isso é uma fala do dia a dia, você usar você. Se fosse um texto que se passasse num século passado, num século retrasado, talvez usasse o tu. Se a história se passasse em Portugal, talvez, ou em algum estado brasileiro onde se usa mais o tu, se usasse o tu. Mas não. Aqui, a história ela foi escrita por alguém que é de Porto Alegre, né? Então, talvez lá em Porto Alegre se use muito mais você e não se use tu. Então, aqui é mais coloquial, né? A fala dos personagens um com o outro, né? Você. O que mais aqui que ele observou? Ele observou que ele emprega verbos flexionados na primeira e na terceira pessoa, né? Porque tem uma conversa. Então, quando a pessoa fala, né? Eu fiz alguma coisa, eu fiz aquilo, então está na primeira pessoa. Não quero, tenho. Então, aqui o cobrador está falando na primeira pessoa, é o personagem que está falando, né? Mas ele não está contando a história. Ele conta um pedaço da história lá quando ele vai falar que ele cobrou e a pessoa não, e a mulher não pagou, né? Mas aqui ele falou muito na primeira pessoa. Já usei todas as formas discretas, né? Você é uma terceira pessoa que funciona como se fosse uma segunda pessoa, né? Como se você estivesse falando com alguém. Deriva, né, de uma expressão formal que tinha antigamente, que era vossa mercê. Aí tem algumas expressões aqui que ele marcou de cores diferentes para mostrar que elas marcam o lugar. Marcou de azul, ó, ali, diante, um lado para o outro. Ele marcou de azul. Ele marcou de vermelho a primeira pessoa. Ó. Eu estou, eu paguei, ou eu não paguei, porque não tenho dinheiro. Sou cobrador, eu, né? Eu tentei. Então, tudo que era a primeira pessoa, ele marcou como vermelho. Eu não me restou, né? Vou ficar, né? Aqui. Então, aí ele marcou de azul, né? Dessas marcações de lugar e também de tempo. Ó. Neste momento, marcações de tempo numa narração, numa história, são importantes. São neste momento, no dia seguinte, no ano anterior, naquela hora. São marcações de tempo, né? 5 minutos depois. Então, se você vai contar uma história, você tem que colocar marcações de tempo. Se você for usar um tempo cronológico, para mostrar que uma coisa acontece depois da outra. Mesmo que você vá usar um tempo psicológico,
você vai ter que dizer alguma forma de que passe o tempo, né? Dizer assim, ó, o tempo passou sem eu perceber, por exemplo. Na minha mente, o tempo parecia que demorava horas, né? Coisas assim. Agora, né? Aqui, ó, e agora? O pessoal lá da empresa, isso aqui, ó, marcação de tempo, né? Agora, de um lado para o outro, marcação de lugar. Então, aqui, ó, usa marcas de tempo e lugar que revelam fatos do cotidiano. Próximos, né, do aqui e agora, né? O aqui e agora são assim, momentos do cotidiano, do dia a dia, né? Aí aqui algumas perguntas aqui que ele apresenta para vocês. O autor é observador ou personagem? Tem duas opções. Ele é observador ou ele é personagem? Observador? Isso, ele é observador. Isso tem a ver com foco narrativo. Quando o narrador fala, ele fala na terceira pessoa, né? Ele não fala na primeira pessoa. Aí aqui ele pergunta mais o quê? Como o narrador introduz as personagens? Ele usa, né, assim, o discurso direto, né, para deixar os personagens falarem, né, quem eles são, né? Ele começa só chamando eles de ela, né? E aqui nem só o verbo, né, na terceira pessoa, nem tem nem ele, né? Ela abriu a janela e ali estava ele. O ele apareceu aqui. Então ele introduz os personagens só como ela e ele. E depois ele deixa que os personagens se apresentem e digam quem eles são. Até que no final ela chama ele pelo nome, né? Aristides. Ele não sei se o nome dela aparece. O nome aparece? Eu acho que não. O nome dela eu acho que não aparece, não. Só o nome dele, né? Que aparece. Aí aqui, mas aí eles acabam se apresentando, mostrando que ele é o cobrador e ela é uma devedora, inadimplente. Depois a gente fica sabendo que eles são marido e mulher, porque ela fala, você é o meu marido, né? E ela diz que o nome dele é Aristides, né? Chama ele de Aristides. A gente fica sabendo o nome dele porque a personagem no discurso direto chama ele pelo nome, chama de Aristides. Aí aqui, existe um elemento surpresa? Sim ou não? Sim. Sim, né? Vocês responderam. E qual é o elemento surpresa? A reviravolta. Isso, a reviravolta. E qual é a reviravolta? A ida dela. Quem estava falando primeiro? Era o Caleb. Caleb. O Bolsonaro. Quem era? Com a foto do Bolsonaro. Deixa eu ver aqui, eu não estou achando. É o Joshua. Joshua, falei o que você estava dizendo. Qual é a reviravolta? Que ela é esposa do cobrador. Isso, exatamente. Essa é a reviravolta. Que aspectos do cotidiano são narrados? O próprio título do texto já dizia o que era. O que era? Qual é o fato Qual que é é o narrado? fato que é Cobrança. Cobrança, né? Isso, uma cobrança, né? Uma cobrança. E de que forma é narrada? É interessante porque usa muito um diálogo, né? É um diálogo entre os personagens, um discurso direto, usando travessão, né?
verbos de Skend, né? Onde o narrador diz afirmou, respondeu, né? Esse tipo de verbo, para introduzir, né? Disse, né? Para poder introduzir a fala dos personagens. A fala dos personagens aparece separada, né, por travessões, né? Introduzida por travessões. Que aspectos não é? Como é o diálogo das personagens? É um diálogo que vocês diriam como? Como é que vocês diriam que o diálogo é? Ele é um tanto coloquial, não é verdade? Tem muito você, né? Ele não usou nenhuma palavra assim, o senhor, a senhora, né? Usou? Eles chamaram uma vez o senhor, a senhora? Não. Não. Não, né? Usou mais você. E você é uma coisa mais coloquial, né? Quando as pessoas querem ser mais formais, elas usam muito o senhor, a senhora, né? Quando é lá nos políticos, né? Eles chamam muito Vossa Excelência. Se você está falando com um rei, uma rainha, você tem que dizer Vossa Majestade, Vossa Alteza. Mas aqui, continuando aqui, é possível localizar o conflito e o desfecho? O conflito é a cobrança, né? E o desfecho como é que a história termina? O conflito é o problema e o desfecho é como é que a história termina. Qual é o conflito? Qual é o problema? Uma dívida. Isso, é uma dívida que está sendo cobrada, né, pelo cobrador na frente da casa da pessoa com cartaz. Isso é o conflito. E como é que termina a história? Começa a chover, né? Mas e a mulher chama o cobrador para vir para casa, porque ele mora lá, mas ele se recusa. Ele diz que ele vai continuar lá na chuva, pegando chuva com o cartaz, mesmo o cartaz tendo já apagado, né? Assim, o que estava escrito. Então, vocês têm que lembrar algumas características da crônica, que a crônica é um texto curto, que narra episódios corriqueiros, né, às vezes banais. Isso aqui é uma cobrança, é para ser uma coisa banal, mas aí ele faz uma reviravolta, uma surpresa que torna a história engraçada, torna a história interessante. O tom, né, da narrativa, ele é de uma conversa, de um bate-papo informal, né? Por isso você, né? Há poucas personagens, não tem assim muitas personagens, que nem um romance. O fato ocorre em um tempo breve, minutos, algumas horas, um período do dia, né? Então o tempo é breve. O lugar onde os episódios ocorrem é um só, normalmente, bem determinado. Aqui é em frente de uma casa, né? Em frente da janela. Então, reler o texto, né? Assim, peço que vocês releiam o texto para poder perceber, né, melhor essas características. Eu mandei o PDF aí. Percebam, né, a ironia, né? Assim, essa questão, né, que são usadas, né, para poder dar uma certa o tom, né? Assim, tipo essa questão da torre gêmea. O que é o atentado, né? Porque vocês são muito jovens, mas talvez vocês não tenham pegado a referência. Mas quando ele disse aquele atentado em Nova York, vocês entenderam qual atentado se tratava? Eu entendi. Estava se falando do ataque às Torres Gêmeas que aconteceu em 2001, né? E aí ele está dizendo que quando aconteceu esse ataque, isso realmente influenciou de alguma maneira a economia, tipo o preço do dólar, né? Essas coisas, né? Mas aí a inflação, mas assim, aqui ele faz uma ironia, né? Ele diz assim, você vai bem dizer que foi por causa do ataque às Torres Gêmeas que você não pagou a dívida.
Aí, então, essas coisas aqui, elas fazem com que você tenha essa ideia de ironia, né? Muitas vezes, você tem um sarcasmo, né, por trás, né? Porque, na verdade, sim, o ataque às Torres Gêmeas pode ser que tenha influenciado, sim, as pessoas a ficarem mais endividadas, né? Por exemplo, é, o preço das coisas sobe por causa do problema, né? E tudo mais, do aumento do dólar, do preço do dólar, faz com que o pão fique mais caro, que o frango fique mais caro, que a farinha fique mais cara, né? Esse tipo de coisa. Aí seria interessante aqui que a gente pudesse fazer uma leitura com duas pessoas, uma fazendo o marido e a outra fazendo a mulher. Não sei se dá tempo, mas seria uma coisa legal se a gente pudesse fazer isso num outro momento. Vocês teriam que ensaiar, né, um pouquinho para poder conseguir fazer a leitura algumas vezes para depois conseguir fazer essa leitura, né, interpretando, né, os personagens. Aí vocês veriam essa questão da entonação, né? Que pode influenciar o sentido, né, da fala. Você tem que ler com uma certa entonação correta, para que a pessoa entenda a piada, entenda a ironia, né? Aí aqui tem um outro texto que ele faz uma análise sobre esse texto, que é interessante a gente ler rapidamente. Observe que o cronista escreve num tom jocoso. Jocoso é comédia, né? Piada. Como narrador, não faz rodeios. Logo no título, vai direto ao tema. Trata-se de uma cobrança. No primeiro parágrafo, de forma também concisa é usando poucas palavras, sem usar muitas narração, e direta, vai direto ao ponto, introduz as personagens, cobrador e devedor inadimplente. Não as caracteriza, não diz nada a respeito delas, indica algumas ações e onde ocorrem, o essencial para que o leitor visualize a cena. Ele também estabelece um diálogo, né, entre ambas, explicitando ligeiramente a situação. Em seguida, o cronista introduz um elemento surpresa. O leitor agora já não está na frente de um cobrador, mas de um marido cobrador, o Aristides. A mulher não ganha um nome. Já não é uma mulher qualquer, mas a mulher do cobrador. Essa revelação altera as previsões do leitor, por isso mesmo o surpreende. O leitor está perante uma situação aparentemente inusitada. Isso o obriga a mudar o curso de seu pensamento. Utilizando-se do recurso do desdobramento dos papéis, marido-mulher, cobrador-devedor, o cronista, desdobramento é essa mudança, né, dos papéis. Marido para mulher, cobrador-devedora, né? O cronista surpreende o leitor e o conduz à reflexão esperada. Ou seja, o cronista viabiliza uma reflexão quando apresenta ao leitor os diferentes papéis que o sujeito exerce, que muitas vezes são conflitantes. Com isso, o inédito da situação fica mais acentuado e a narrativa pode continuar, agora enriquecida de um novo aspecto. Nesse momento, entra com maior força o cotidiano, elemento tão fundamental e característico ou caracterizador do gênero cotidiano, né? O autor do texto apresenta ao leitor o cerne da questão que a crônica aborda. Mulher gastadeira, marido que adverte, mulher que não liga para a advertência e as possíveis consequências disso. Quantos dos leitores não ouviram falar disso ou mesmo já viveram situação parecida? O diálogo é pontuado por um por um narrador lacônico. Lacônico também significa que usa poucas palavras, que constrói a cena e indica o essencial do estado psicológico da personagem. Por exemplo, irritada. Ele interrompe 2 vezes o diálogo somente para indicar dados essenciais para que o leitor visualize a cena e compreenda a história. E fecha o texto concisamente no parágrafo retomando o texto inicial. Assim, essa crônica, como muitas outras, refere-se a um tipo de comportamento humano, um comportamento atemporal, o que, por um lado, facilita a identificação do leitor. Por outro,
estabelece a atualidade do assunto. Então, tem essa, é uma história que poderia se passar em qualquer época, enquanto houverem geladeiras, né? E maridos e mulheres, cobradores. Além disso, o cronista escreve com recursos bastante interessantes de forma que a crônica deixe de ser descartável, adquirindo um sabor literário. Então, a crônica, ela podia ter falado só do ataque às Torres Gêmeas, só do fato dos cobradores, lá em 2001, estarem tornando pública a dívida das pessoas. Mas aqui ela fala sobre tudo isso, mas de uma maneira engraçada, como se fosse uma piada, como se fosse uma anedota. Vocês estão entendendo? E aí, por isso, ganha um sabor literário. Tá dando para compreender, gente? Ou eu li muito rápido? Teve alguma parte que ficou difícil de vocês entenderem? Não, tá de boa. Ótimo, ótimo. Aí Compreendi. gente, vocês estão... Um dos celulares de vocês está tendo muito retorno. Então, você tem que ter paciência para esperar eu parar de falar e vocês pedem para falar. Existe uma ferramenta que é uma mãozinha, que quando você aperta nela, aparece uma mensagem, fulano de tal levantou a mão. E aí, eu dou permissão para você falar, e você fala. Agora era a hora de vocês usarem a mãozinha, se vocês quiserem. Não? Uma pena. Mas continuando aqui. Então, é interessante que vocês deem uma olhada aqui, né, releiam esse texto, releiam o texto do Moacir Sclia, né, e percebam que as relações entre as notícias e as crônicas. Então, por exemplo, a queda das... não é que todo celular tenha, não. O problema é, por exemplo, a conta quando você entra na conta que é completa, que é da prefeitura, eu estou na conta que é da prefeitura, aparece o símbolozinho, eu acho. Mas eu não sei, deveria aparecer para vocês, o símbolozinho da mãozinha, pedindo para poder falar. Mas quando eu entro na outra conta, não aparece. Mas aí, deixa eu ver o que eu estava dizendo assim. Sim, é interessante que vocês releiam esse texto para poder se inspirar para escrever a crônica de vocês. Vocês podem usar bastante diálogo nas crônicas de vocês, é uma coisa interessante. E vocês veem aqui que alguns de vocês já escreveram alguns rascunhos de crônicas que ficaram interessantes, mas que talvez fosse interessante vocês colocarem mais diálogo, mais conversa, né, no texto de vocês, por exemplo, né? E aí, lembrar que eu mandei alguns textos também, meus textos não, os vídeos também, porque é interessante que você dê uma olhada nesses vídeos, lá no Instagram, no WhatsApp, né, na verdade. E aí, deixa eu ver, acho que eu vou interromper aqui a gravação, acho que já tá bom por hoje a gravação, só mais dar alguns recados.